Boa tarde, pessoal. Então, sejam bem-vindos ao canal Humanitas Diálogos Históricos. Eu sou o professor Jadir. Dei uma pausa nas gravações, porque, para mim, as eleições haviam se encerrado dia 30 de novembro, não é? Mas de lá para cá, nós temos uma escalada de insanidade em níveis inimagináveis. Então, eu resolvi gravar esse breve manifesto de um professor brasileiro, já no final da carreira, mas indignado com os acontecimentos do país nos últimos 60 dias. Tá? Porque o que nós temos visto é algo que, se você for contar ou fosse contar alguns anos aqui atrás, numa peça de ficção, todo mundo ia dizer que isso era insanidade. Então, eu vou me ater a um enfoque bem específico daquilo que eu considero o meu manifesto de um cidadão brasileiro, tá? Que eu preconizava já desde fevereiro do ano de 2020 que esse senhor, o Macunaíma Messias, seria preso, não é? Dado o volume extraordinário de crimes que ele foi cometendo ao longo do que deveria ser a gestão dele, mas na verdade o que nós tivemos foi uma campanha política de 4 anos seguidos. É isso que ele fez. Acabou de ser eleito e todo mundo aceitou o resultado da eleição, urnas eletrônicas, não é? E ele foi começar a campanha dele, tá? E fez campanha durante 4 anos, de 2019 a 2022. Mas, enfim, perdeu as eleições, não é? E aí tivemos uma série de movimentos estapafúrdios de pessoas se agrupando de frente a quartéis militares e pedindo intervenção militar, mesmo com o resultado já homologado, não é? Mesmo com a eleição tendo sido encerrada, sabe? E tendo sido reconhecido o seu resultado pela Suprema Corte, pelo Congresso Nacional e pelo TSE, e por vários políticos, enfim. Tá? E talvez aí esteja a chave do que o que tem acontecido aqui no Brasil, é a invasão tanto ao Palácio do Planalto, quanto à Suprema Corte, o STF, e quanto ao Congresso. Tá bom? Isso que é algo que espanta a todos nós. Mas nós tivemos alguns ensaios, assim como a Primeira Grande Guerra, ela teve ensaios. Tá? E o primeiro ensaio, um dos ensaios, é aquele dos atos terroristas dentro de Brasília, sabe? De queimar carros, incendiar ônibus, tentar arremessar ônibus de viaduto, sabe? E depois bombas. E circula um monte de material de como tratar aquelas dinamites. Bombas, para tentar provocar o caos. E, por fim, nós tivemos a invasão. A invasão do Congresso Nacional, a invasão do Planalto Nacional e a invasão da Suprema Corte Federal, do STF. Bom, sobre isso, primeiro, que não aceitar o resultado das eleições já homologados, com o novo eleito já tomando posse, trabalhando, isso é algo inimaginável, sabe? Que as pessoas continuassem por um mês inteiro com esse tipo de ladainha, e agora que foi desocupar, tirar essas pessoas de frente dos quartéis, e com ameaças, não é? Enfim, isso é algo que assombra, porque mesmo depois da posse, eles vão e invadem. Aí fica a reflexão, inclusive para o governo que assumiu, sabe? Bom, vamos lá. A pessoa invade à força o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a Suprema Corte, que são, em linhas gerais, a base do sistema democrático. A base da democracia são os 3 poderes: judiciário, executivo e legislativo. Todas as 3 casas foram invadidas por essas pessoas que querem que as eleições sejam canceladas, que querem
que o senhor Macunaíma Messias retorne e assuma o controle do país. Então, isto posto, vamos lá. Primeiro, a invasão já é algo seríssimo, não tem nada de democrático em invadir. Por quê? Olha, o Planalto nunca foi do Messias Bolsonaro, não é do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O Planalto é do Estado brasileiro. A Suprema Corte é do Estado brasileiro. O que é de propriedade dos ministros são as suas propriedades particulares. A Suprema Corte, não. O Congresso Nacional, a sede, a estrutura física é do povo brasileiro. Então, isso já configura um crime, ao meu ver, gravíssimo. E invadir e quebrar tudo. Obras de artes, enfim, tanto no Planalto quanto na Suprema, no Congresso Nacional, sabe, quadros do conservadorismo brasileiro, como do Bonifácio, sabe, os de Cavalcante. O que eles têm a ver com esse processo? Qual que é a lógica disso? É um crime bárbaro. Esse crime é de você, além de invadir, depredar. Invadir, depredar e roubar. Que aconteceu. Isso é gravíssimo. Sabe? É inaceitável. Mas invadir, depredar, roubar e defecar dentro da sede do Palácio do Planalto, do Suprema Corte ou do Congresso Nacional. Essas quatro dimensões do ato são assustadoramente inacreditáveis. Imagina, alguém entra na tua casa, rouba e vai embora. Não é? É um furto. É uma coisa. Alguém entra na sua casa, rouba e quebra quase tudo. É outra coisa. Alguém entra na sua casa, quebra quase tudo e defeca em cima da sua cama, em cima da sua mesa. Qual que é a mensagem que essas pessoas estão passando? Invadir, depredar, roubar e defecar. Filmando a defecar, o processo de defecação, inclusive. Qual que é a mensagem? E aí, em razão de direitos humanitários, as pessoas estão sendo liberadas. Os terroristas que fizeram isso. Hipotéticos patriotas. Patriotas de quem? Como assim que a justiça brasileira está entendendo que invadir, depredar, roubar e defecar dentro da sede dos três poderes, nas dependências dos três poderes, essa mensagem parece que o atual governo está entendendo. Ela é desnecessária, ela é insana quando nós consideramos a hipotética direita dos hipotéticos patriotas. Sabe, essa gente sem noção, essa gente macunaímica. Agora, mas e a justiça? Cadê o rigor? Será que alguém está fazendo uma análise disso? Uma coisa, senhor Flávio Dino, Supremo Tribunal Federal, Excelentíssima Senhora Rosa Weber, Weber, e todos os membros do STF, senhor Luiz Inácio e todos os membros do governo que se instalou legitimamente. Será que vocês conseguem explicar para a gente? Invadir, depredar, roubar e o ato de defecar. Qual a mensagem disso? Qual a dimensão de uma invasão? É a mesma dimensão de uma invasão e depredação do patrimônio público? É a mesma dimensão, o mesmo peso de uma invasão, depredação e roubo? É a mesma dimensão, o mesmo peso de uma invasão, depredação, roubo e esse tipo de atitude de defecar dentro ou nas dependências da sede dos quatro poderes. Não foi só uma pessoa que defecou, não, foram várias.
O que essa gente tem na cabeça? O que eles queriam? Qual a representação disso? Qual a representação social disso? Qual a representação para o povo brasileiro disso? Eu, que me acho um conservador, mas embora não tinha como votar, né, e apoiar a insanidade, a loucura, eu acho que é como se tivesse defecado na minha casa. Isso é de uma falta de respeito. Isso não é insano, isso não é macunaímico. Isso é absurdo. Isso nos remete aos princípios, aos valores, à moral, à ética. Isso nos remete à civilidade. Isso nos remete a direitos e deveres. Isso nos remete ao respeito necessário com a coisa pública, com a coisa com o que é do outro, com a propriedade privada. Qual a mensagem quando a pessoa defeca em cima da cama do outro, em cima da mesa do outro? O desrespeito é inaceitável. Eu esperava uma reação mais forte do judiciário brasileiro e mesmo da política brasileira em relação a isso. Que parece que não se dimensionou muito bem isso. Assim como não deveria ter havido a invenção, a invasão, se esse governo estivesse agindo com seriedade. E agora são uma ameaça de invasão por dia. Mas eu quero falar de uma última coisa. Pensem nisso. E, por favor, eu já gravei mais de 150 vídeos. E encaminhei, inclusive, para esse governo que está aí. Sabe, ele está publicado, é de domínio público, os meus vídeos. E eu sabia que ia haver invasão. Todo mundo sabia. Mas tem uma coisa que eu queria falar. E não é em defesa desses terroristas, não. Mas o exemplo vem de cima. Já dizia o meu pai. Qual que é o exemplo que o Macunaíma Messias, que eu sou o primeiro a chamar de Macunaíma, sabe, do Mário de Andrade? Desde 2020 eu digo que esse moço é um Macunaíma, é um lunático. Ele deu exemplo de que você pode achincalhar, olha o 7 de setembro de 2021. Você pode achincalhar o Supremo Tribunal Federal, você pode fazer gato e sapato do Congresso Nacional, não é? Você pode falar o que você bem entender, os palavrões que você bem entender. Você pode dizer que uma mulher feia só não vai estuprar porque ela é feia mesmo, merece ser estuprada. Você pode falar qualquer insanidade. Isso é liberdade de expressão. Se o presidente da República faz isso, o povo vai seguir o exemplo. O exemplo vem de cima. E esse é o exemplo que esse governo que foi expurgado, ele deu para a população. O exemplo que não é preciso respeitar. Você pode cagar na sala dos outros. Que você pode mijar na sala dos outros. Que você pode quebrar a propriedade dos outros. Que você pode invadir. Que você pode roubar. Que você pode depredar. E que você pode sair defecando por aí. Se alguém for pego defecando na praça, ele vai ser preso, ele vai responder. Mas o cabra, eles não defecaram na praça. Defecaram lá, no centro do poder do Estado brasileiro. E aí se dizem patriotas. E a gente volta. Mas, por gentileza, pensem. Invadir, depredar, roubar e defecar, gravar isso e publicar isso. São 4 situações. Elas têm o mesmo peso? Isso é a mesma coisa? Qual a análise que vocês fazem de uma invasão? Qual a análise que vocês fazem de uma invasão e uma depredação? Qual a análise que esse governo do senhor Luiz Inácio deveria fazer de uma invasão, depredação, furto, roubo? E qual seria a análise de uma invasão, depredação, roubo e esse tipo de ação deliberada de defecar, cagar em cima do mobiliário do Estado brasileiro, não é do governo brasileiro. Esse governo que está aí vai sair e vai vir outro.
Igual o que estava, saiu. Aquilo lá pertence ao povo. O povo somos todos nós. Aquilo lá é a casa do povo. E esses insanos cagaram, defecaram e gravaram e postaram isso. Cagaram na casa do povo brasileiro. Eles cagaram na cara de 220 milhões de brasileiros. Literalmente. Imagina alguém entrando na sua casa, você que vai ver isso, 5, 10, 50 ou 1 milhão de pessoas. Alguém entra, invade, alguém entra, invade, depreda, alguém entra, invade, depreda e rouba. Alguém entra, invade, depreda e ainda vai cagar. É isso, pessoal. Agora eu vou voltar, tá? Um grande abraço, assistam, comentem, porque, infelizmente, eu pensei que o silêncio ia fazer com que esse assunto fosse esquecido por si só, mas não, os insanos continuam. E agora tem um agravante: o governo que entrou está sendo complacente, conivente. Isso não vai resolver. Enfim, comentem, se inscrevam no canal. Estamos voltando. Um grande abraço.